Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Comida e Cultura. Eu sou a Ariela e estou esperando aqui a Helena, que está chegando já. Então já vou adicionar. E já vou apresentando ela aqui. A Helena é terapeuta herborista e ela alia a formação que ela tem em medicina chinesa à pesquisa de medicina tradicional e popular do Brasil. E ela aplica nos seus tratamentos elementos da sabedoria ancestral da cura pela natureza. É permacultora, cultiva um jardim medicinal com mais de 50 espécies na casa dela, na cidade de São Paulo. E é idealizadora do projeto Cura Livre, onde ela divulga conteúdo relacionado à fitoterapia e ao equilíbrio natural. Então, muito bem-vindos e muito bem-vinda, Helena. Eu não estou te vendo direito. Você está me ouvindo e me Não? vendo? Eu tô te vendo e te ouvindo perfeitamente. Para mim, você está pixelada, mas estou te ouvindo bem. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou desligar o Wi-Fi aqui. Tá? Vamos ficar no... Vamos, vamos ver se melhora, então. Vocês estão vendo a Helena bem? Agora travou geral. Eu acho que ela está mudando aí o sistema. Melhorou? Opa! Agora voltou. Agora foi? Acho que foi. Maravilha. Helena, então, primeiro, super bem-vinda ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. Eu que te agradeço por me receber, Flor. E, bom, eu queria que a gente começasse você contando. Eu apresentei você no momento que você estava entrando, mas eu queria que você se apresentasse, né? Quem é você? Como é que foi a sua formação? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou Helena. A minha formação acadêmica é em artes plásticas. Eu sou formada em artes plásticas. E esse caminho pela medicina natural, pelas plantas medicinais, ele começou. Na verdade, ele começou já há muito tempo. Esse é um assunto que sempre me interessou. Eu sempre tive uma paixão oculta assim pelas plantas medicinais, pelas formas integrativas da medicina, né? Há quem chame de alternativas, mas eu sempre achei esse termo alternativo um pouco estranho. E eu comecei a estudar permacultura em 2013, que foi quando eu aprendi de fato a plantar. Eu nasci na cidade, né? Cresci na cidade, então durante a minha infância, a minha adolescência, eu não cultivava. Fui desenvolvendo esse interesse ao longo do tempo. E aí, em 2013, eu comecei a aprender a cultivar. E. Opa, eu pluguei um microfone aqui, ele desplugou. Você está me ouvindo legal? Aí, Tô te ouvindo. ótimo. E aí o interesse pela medicina chinesa, ele veio vindo também desde a minha adolescência, porque desde muito novinha eu praticava Kung Fu. E aí fui entrando em contato com os chineses e com essa mentalidade chinesa. E eu comecei a estudar acupuntura em 2014 e acabei parando, mas voltei a estudar a medicina chinesa e a acupuntura depois dessa minha formação em permacultura, quando eu já tinha, né, já cultivava as plantas medicinais e tal. Então, fiz uma série de cursos com pessoas maravilhosas, né, ao longo desse período também. E venho completando a minha formação também. Agora estou fazendo uma pós-graduação em fitoterapia chinesa e brasileira. E acho que estou permanentemente em formação, mas trabalho como terapeuta desde, desde o final do ano passado já. Eu queria te perguntar, então, o que é exatamente esse tipo de terapia herborista? Como que funciona? A terapia é chamada terapia herborista toda terapia que utiliza as plantas medicinais de uma forma não exatamente. Eu não chamo de fitoterapia, justamente porque às vezes o termo fitoterapia ele está muito relacionado com uma
forma um tanto quanto alopática de usar as plantas medicinais, né? Uhum. Então, claro que a gente se apropria desse conhecimento também, né? Desse conhecimento fitoquímico, de complexo fitoquímico da planta, para entender quais são os seus princípios ativos. Mas, para além disso, a gente entende a planta como um Uhum. organismo vivo, dotado e complexo, né? Que ele vai agir de acordo com a sua própria personalidade, digamos assim. Então, a terapia herborista ela é talvez um pouco mais abrangente na minha visão do que a fitoterapia pura e simples, né? Embora esse seja a fitoterapia em si se apresente de formas diferentes, né? No Ocidente e no Oriente, sobretudo. Mas a ideia é integrar a utilização das plantas de forma terapêutica de acordo com várias culturas diferentes, né? A ocidental, a oriental, a cultura dos povos originários do Brasil também e das comunidades tradicionais aqui. Você Então, vê muitas semelhanças entre essas culturas, assim, em relação às plantas? sim, é interessante que você me perguntou isso, né? Eu acho que um dos meus objetos de estudo, uma das coisas que eu mais gosto de estudar é justamente o que tem aí de semelhança entre as culturas dos povos do Brasil, né, dos povos originários do Brasil, e desses povos ocidentais, né, da medicina chinesa. Acho que é Uhum. porque a gente tem aqui no Brasil um conhecimento muito escasso, né, dessa cultura, da sabedoria, da ciência dos povos originários daqui. Uhum. Então, o que a gente tem a gente tem noções muito vagas de como a ciência deles funciona, né? E E eu tenho feito uma tentativa enfim, de encontrar fontes que forneçam, né, uma noção mais completa dessa ciência. Uma das fontes da qual tenho bebido muito ultimamente, é o Cacaverá, que eu não sei se você conhece, ele é um autor, um escritor, um professor. Ele nascido em São Paulo, mas ele tem origem indígena, Tupi, Guarani, Uhum. e ele foi descobrir já depois de crescido essa origem, e aí depois é que ele foi e entrou enfim, fez os rituais ali e passou a assimilar essa cultura indígena, né? Ele não Principalmente a sabia, cultura. eu não entendi, ele não sabia dessa ancestralidade dele, ele descobriu depois e aí foi buscar isso? Se não me engano, ele sabia que os pais eram, né, indígenas, acho que ele sempre soube que era, mas ele nunca tinha sido iniciado nessa cultura. Uhum. E aí ele foi ser iniciado nessa cultura já depois, se eu não me engano, de ter formado no colégio. Então isso é interessante porque ele consegue fazer uma ponte dessa linguagem, né? Para a gente, às vezes, é muito difícil compreender a linguagem dos povos Uhum. ocidentais e dos povos indígenas, né? Que são Uhum. linguagens muito holísticas mesmo, muito diferentes dessa nossa linguagem ocidental, que é muito preto no branco, né? Do absoluto, do sim e do não. Então, a gente tem um esforço muito grande a fazer para compreender essa linguagem. E aí, recentemente, eu fiz um curso com o Cacaverá e fiz a ele essa pergunta, né? Se ele via essa semelhança. Eu fiz essa pergunta até porque, fazendo uma leitura de um livro dele, eu encontrei uma semelhança muito grande entre um conceito que ele dava e o conceito de Yin Yang. E ele me contou que uma vez, numa visita a uma tribo, a uma comunidade Kraô, perguntaram para ele se ele era mais Wakmie ou Katmie. Que Hum. Wakmie e Katmie seriam exatamente o claro e o escuro, o frio e o quente, né? O dentro e o fora, ou seja, justo que o universo seria composto dessas duas forças que se complementam, que é assim, para não dizer exatamente, é muito semelhante ao conceito básico de Yin Yang que rege toda a medicina e o pensamento chinês, né? Uhum. Bom, acho que dada essa resposta dele, para mim ficou cada vez mais inegável que existe uma semelhança no sentido de compreender o universo como essa coisa fluida, né? Não absoluta, como a gente tende a fazer aqui no Ocidente. Você sabe que uma vez eu estava ouvindo uma live sua, você falando sobre medicina chinesa e sobre medicina holística e tal.
E aí também estava lendo um livro sobre alimentação que falava da teoria moral do Hipócrates, né? Não sei se você conhece essa teoria, mas para quem está ouvindo a gente, basicamente, grosso modo, ela dizia que o nosso corpo é formado por 4 humores, que estão relacionados a 4 órgãos do nosso corpo, que por sua vez são relacionados aos 4 elementos da natureza, né? Fogo, terra, água e ar. E então a gente entende que na antiguidade os gregos entendiam que o nosso corpo era um microcosmo e o universo era um macrocosmo, e que a nossa saúde dependia exatamente desse equilíbrio entre o nosso microcosmo e o macrocosmo, né? Então, você falando já me remete a tudo isso. Então, eu fico achando que ao longo do tempo, né, essa coisa do ser humano se desvincular da natureza e se achar que ele não é natureza, né? Achar que a natureza está aí para servir, como a gente vem falando bastante aqui nessas lives. É um processo que realmente desconecta tudo, né? Então eu queria saber sua opinião, se você acha que isso tudo, esse percurso que a gente está fazendo de desconexão, é o que levou a gente estar vivendo até o que a gente está vivendo hoje, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que sim. E é interessante isso que você citou aí, né, o Hipócrates. E outro dia mesmo eu li uma citação do Aristóteles, uma coisa que falava exatamente dessa mesma dimensão, né, de uma oposição que se completava entre terra e fogo, sendo um frio e um quente, que um podia se tornar o outro e se vincular a diferentes elementos ali. Isso me fez parar para pensar que de repente não é necessariamente ocidental essa coisa do pensamento absoluto, né? Que às vezes a gente, né, carrega um pouco esse preconceito estando aqui, né, fazendo essa tentativa de olhar para outros lugares. A sensação que dá é que isso foi construído mesmo, né, ao longo do tempo. De que nem o próprio Aristóteles previa essa apropriação tão absolutista, né? A gente tende a tornar tudo muito absoluto. E daí sim, a gente vai se desconectando na medida que o progresso se torna uma coisa distante da natureza. A gente usa da natureza para fazer, como você falou, se apropria da natureza como se ela estivesse aí para servir-nos, e apenas, né? Quase que a gente não faz parte dela, né? A gente está aí para moldar a natureza. E, bom, as Agora, consequências que isso traz diariamente para a gente são enormes, e nesse ano de 2020 estão, assim, aparecendo aos montes, né? pois é, parece que a gente chegou no ápice, assim, da nossa geração, né, dentro do que a gente viveu, né? É impressionante, mas isso de você falar que isso foi sendo construído, né? É muito interessante essa visão, né? Eu fiquei pensando que aqui no início, sei lá, no século XVII, aqui no Brasil mesmo, a ligação entre o alimento e a medicina, e o medicamento e o alimento, e o alimento e o medicamento era muito íntima, né? Processos de transformar o alimento em um remédio e vice-versa, uma medicina num alimento, era muito comum, né? As mesinhas, né? As famosas mesinhas. E com o passar do tempo também, é, começou a surgir um grande preconceito em relação a esse tipo de cura, né? Eu vejo que veio vindo um preconceito e hoje em dia, tipo, se você fala para algumas pessoas, ah, não, eu vou curar isso com chá de não sei o quê, a pessoa acha isso um absurdo, acha que... Então eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Sobre essa... Porque é como se tivesse sido construído, como você falou, um pensamento e destruído um outro, né? Sim. E é um pouco isso que acontece, né? Na verdade, a ciência moderna, a medicina moderna, a farmacologia moderna está toda pautada no uso das plantas, né? Quer dizer, Pois as é, drogas sintéticas que a gente usa hoje nada mais são do que princípios ativos isolados de plantas, né? A própria cloroquina é um princípio ativo isolado da quina, né? A aspirina é um princípio ativo isolado do salgueiro. Então, a partir do momento em que em que passou.
existe uma facilidade maior para a ciência, essa ciência moderna, né? Essa ciência eurocêntrica, vamos dizer assim, essa ciência ocidental moderna, ela tem grande facilidade em trabalhar com princípios ativos isolados, por conta de todo o material que eles usam ali para fazer os testes, né? Uhum. Provar que uma coisa é X ou Y para eles exige que o princípio esteja isolado. Enquanto que o uso tradicional das plantas é uma coisa que vem sendo construída há milhares de anos, né? E, e é muito maluco mesmo, porque outro dia eu estava até conversando com o meu irmão sobre o fato de que os chineses, eles têm, né, têm descoberto medicamentos, aliás, muito eficazes para tratar coronavírus, todos fitoterápicos, evidentemente, são fórmulas compostas de muitas plantas, e que ele leu um artigo científico em que alguém falava que isso era pseudocientífico, porque tinham muitas plantas e eles não sabiam, ele fala que não sabia, né? E não dava para explicar o efeito ali de cada uma delas. Então, um pouco essa limitação da ciência, dessa ciência que precisa que tudo seja muito absoluto, que seja sim ou que seja não, né, que não preveja o movimento e o equilíbrio das coisas, de certa forma. Não sei, posso até estar falando bobagem aqui, mas ela tende a destruir esse pensamento, que é um pensamento pautado em sabedoria, né, e não em prova científica. Então, Você não acha que podia ter uma forma de caminho do meio? Eu sempre pergunto isso, engraçado, independente do assunto que eu estou conversando aqui com o entrevistado, sempre surge essa pergunta, né? Porque fica parecendo que fica tudo muito polarizado mesmo, essa coisa até dual que você estava falando antes, o um e o dois, né? Não poderia existir uma cooperação, né, entre os laboratórios de farmacologia e esses saberes ancestrais, né? Esse conhecimento empírico foi sendo adquirido com a vida, né, das pessoas. Será que seria possível uma cooperação entre esses saberes? eu acho que não é só possível, como é necessário, né? A gente não pode descartar a importância da ciência moderna também, da medicina moderna mesmo, dessa mesma medicina e dessa mesma farmacologia na erradicação enfim, de epidemias, né, de doenças muito específicas de difícil tratamento, de casos muito específicos de doenças raras, Uhum. né? Então, por exemplo, estou falando da medicina chinesa, que é o meu campo aqui de pesquisa e atuação, né? Mas a medicina chinesa ela é muito eficiente para tratar doenças que a medicina ocidental não consegue curar. Por exemplo, a rinite alérgica. Né? Quando você tem rinite alérgica, você vai no médico, o médico vai falar, puxa, eu sinto muito, você vai ter que conviver com isso a vida inteira, ou você vai tomar aqui esse remédio para sempre, quando Uhum. você tiver crises alérgicas, né? A medicina chinesa consegue tratar o quadro e fazer, né, a pessoa se recuperar totalmente da rinite alérgica. Agora, a medicina chinesa não consegue, por exemplo, fazer quer dizer, não é que não consegue fazer, mas não logrou fazer, por exemplo, um transplante de coração, né, ou uma prótese, enfim. E não só, né, estou dando exemplos aqui, mas existem milhares de exemplos de conquistas da ciência moderna em relação à medicina, e elas não podem ser deixadas de lado, né? Também acho que não dá para a Claro. gente polarizar o discurso. Polarizar o discurso a gente incorre num erro muito grave aí, né? Que é não conseguir ver as vantagens de cada uma delas. A sensação que eu tenho é que, de certa forma, a nossa ciência ocidental tem um pouco mais de dificuldade em assimilar aquilo que para ela é inexplicável, né? Ou para ela enfim, pseudocientífico, como se diz, né? E realmente tem momentos em que parece que não é compatível, né? Porque a gente acaba entrando em espiritualidade quando a gente fala, por exemplo, na tradição tupi, né? Ou na própria Ayurveda, em outras medicinas assim. E a ciência quase que ela não comporta a espiritualidade. Então fica faltando um pedaço, essa é a sensação que dá.
A gente precisa caminhar muito nesse sentido ainda, de Pois é, por isso que conseguir. uma junção, né, entre esses dois caminhos, me parece, eu sempre fico achando que é isso, né, que você não pode negar um conhecimento que às vezes é inexplicável, como você colocou, né, e ao mesmo tempo você tem que aproveitar o que a tecnologia, a biotecnologia, enfim, a ciência mais exata também consegue proporcionar para a gente, né. Então, isso que seria o incrível, né, que seria em todos os caminhos que a gente, né, não só na medicina, mas em tudo, eu penso assim. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho, porque nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, muita gente começou a pensar muito mais, né, na sua saúde, na sua alimentação, as pessoas começaram, quem pôde, né, pensar sobre isso, quem conseguiu, né, se deu conta talvez de hábitos que não estavam legais, né, teve esse tempo. Então eu queria que você contasse um pouquinho que maneiras a gente tem de proteger a nossa imunidade, né, ou de aumentar ela, não sei como você coloca isso, eu queria que você falasse dessa sua expertise aí. É engraçado, porque realmente eu senti um movimento muito grande mesmo nesse sentido, né? Muita gente procurando formas que talvez nunca tivessem procurado antes, né? De tratar da própria saúde. Eu acho que é justamente esse um dos chamados desse momento pandêmico, né? Tem gente que não gosta quando a gente fala em lado bom, e não é exatamente o lado bom da coisa, mas eu acho que essa. Porque na verdade não é maniqueísta, né? Não é bom ou ruim, é o que é puramente. Mas esse momento ele ele traz uma série de chamados, né? Eu não tenho a menor dúvida de que um deles é esse, a gente olhar para dentro mesmo, né? E Uhum, parar de delegar a nossa saúde. Eu acho que a gente fez muito isso por muito tempo, né? De entregar a nossa saúde para o outro. E aí eu acho uhum, que chega o momento da gente se apropriar dessa nossa saúde. Isso começa primeiro com autoobservação, né? Observar como estão seus níveis de equilíbrio. Tá dormindo bem? Tá comendo bem? Tá indo bem ao banheiro? Né? Tem alguma dor? Então essa uhum, observação ela é muito importante para a gente começar a tratar da nossa imunidade. Eu vou usar aqui o termo imunidade porque ele é de mais fácil assimilação, mas existem, eu vou falando segundo a medicina chinesa, são várias formas da gente manter o nosso sistema de defesa funcionando bem. Então, uhum, o primeiro deles, é claro, a gente manter os nossos órgãos funcionando bem. Então, a gente ter uma boa alimentação é fundamental, né? E quando eu falo em boa alimentação, eu estou falando em comer o mais natural possível, né? Quando eu digo natural, não é necessariamente cru, inclusive não é muito recomendado a gente comer alimentos crus nessa época do ano, quando está muito frio, eles vão gerar frio, né, interno. Então, mas plantas em abundância, né? Para quem come carne, os chineses recomendam esconder a carne entre os legumes. Eu acho essa recomendação muito interessante. nunca tinha Se ouvido você for, falar, interessante mesmo. se você for reparar na comida chinesa, a carne está lá meio que sempre escondida ali entre os legumes, né? Salvo quando é um prato muito específico de carne. E comer sempre muito colorido. Então a gente precisa ter as 5 cores no nosso prato sempre, né? Amarelo, branco, preto, vermelho e verde. Com isso, mantendo essa alimentação assim equilibrada, dormindo bem, né? E se mantendo aquecido quando a gente precisa estar aquecido, de preferência com algum contato com a terra, a gente tem uma manutenção geral da nossa saúde interna. E daí Uhum, eles vão dizer que tem o que eles chamam de Wei Qi, que não é muito difícil traduzir os termos chineses, mas seria uma energia superficial aqui do nosso corpo, que é como se fosse a nossa borda. É aquilo que protege a gente dos ataques do exterior, né? uhum, Então, os chineses, essa coisa de imunidade, ela é sempre muito relativa, né, para eles. Então, a sua imunidade pode estar um pouco baixa e o fator patogênico ser muito alto,
você vai pegar a doença, né? Você vai sofrer uma invasão do fator patogênico. Se Uhum. a sua imunidade está muito baixa e o fator patogênico nem é tão forte, você também pega ele, né? Agora, se a sua imunidade for muito alta e o fator patogênico for muito forte, você pega também. Então, a gente precisa saber tratar de cada coisa na hora certa para manter essa nossa borda, que é uma energia que circula em torno do nosso corpo inteiro. Esses conceitos, às vezes eu falo e fico achando que vão me achar doida, né? Mas é Não. isso mesmo. É uma borda. Às vezes eu falo e aí a pessoa tá olhando com uma cara de paisagem assim, que eu não. É difícil a gente. Foi muito difícil para mim assimilar esses conceitos no primeiro momento, por isso eu digo isso. Não, É, mas tá os super, tô entendendo, tô achando legal, incrível. Eu entendi, é uma coisa alimentos. como se permeasse a gente, né? Uma coisa que, né? Exato, eles vão Um dizer que essa contorno, energia dá um está entre a pele e os contorno. músculos. É, que está no nosso corpo inteiro, entre a pele e os músculos. É literalmente a nossa borda. O que vai impedir a gente de ficar doente o tempo inteiro? Quem Uhum, governa essa energia é o pulmão. Por isso que assim que entra um fator patogênico, tipo gripe resfriado, ele vai vir primeiro no pulmão, uhum, né? E aí, para aumentar essa imunidade, a gente usa plantas picantes, porque são plantas que têm um fator dispersor dessa energia. Elas ajudam a fazer circular e expulsar o que eventualmente vai entrando, certo? uhum. Mas só te cortando um minuto para entender uma coisa. Quando, vamos supor que a infecção entra, né? O fator patogênico, como você chama, entra, mas se você tiver com essa imunidade mais alta, você tem maior possibilidade de sair desse quadro, não é isso? E quando, ou eu tô falando besteira? É por aí. Depende do fator patogênico, né? Bom, tem doenças que começam dentro da Uhum, gente. Então, principalmente as doenças de origem emocional, né? Elas já começam por um desequilíbrio interno. Isso significa que a energia, o Ti dos seus órgãos, ele está enfraquecido por alguma razão que pode ser inclusive emocional. Quando a gente fala em fator patogênico uhum. externo, né? Alguma coisa que externamente vai causar uma doença na gente, deixa eu ver se eu consigo explicar isso sem entrar em uma conceituação muito complexa. O fator patogênico, basicamente, ele vai invadindo o nosso organismo por níveis, Uhum, né? Então, o primeiro nível de invasão é o nível do Wei Qi, que seria essa borda. uhum, Começa invadindo a borda, tá? Nesse caso, se o seu Wei Qi está forte, a maioria dos fatores patogênicos não consegue nem entrar. Você tem um resfriado ali, passa e a doença não entra, uhum, né? Ou às vezes ela nem, por exemplo, se a invasão for frio, por exemplo, você está com o seu sistema imunológico super forte, você vai, sai do calor e entra no frio, que significa que o fator patogênico frio ele está bem elevado ali, né? Quanto mais forte está o seu Wei Qi, melhor você vai lidar com aquele quadro. uhum, Agora, existem fatores patogênicos que penetram no nosso organismo, mesmo se o seu Wei Qi está forte. E eu arrisco dizer que coronavírus é um deles, né? Assim como doenças infecciosas quaisquer, né? Bactérias ou, sei lá, enfim, varíola, né? Sarampo, essas doenças assim. Você pega, você pega. E aí, claro, se você trata ela nos estágios iniciais, no estado em que ela ainda não penetrou o corpo, né? No estado que ela está ali no Weiti, que é justamente quando começa a dar primeiros sintomas, vamos falar de coronavírus, então começou a dar dor de garganta, né? Apareceu uma tosse seca, se você começar a tratar esses sintomas, portanto, tratar essa invasão, a chance de você ter uma complicação quando a doença entrar é muito menor. uhum. Quando você só começa a tratar ela depois que ela já se instalou na parte do Ti, nos órgãos internos, maior é o risco de complicação. Essa é a lógica, né? Uhum, Por isso que existe, desde o começo existe essa recomendação da OMS aí, de você eles altamente recomendaram tratamentos caseiros. Então, se você está com tosse seca, tratar a tosse seca é fundamental para impedir que a doença que ela progrida, né? uhum. E é, você, Basicamente.
Você estava falando então das plantas que a gente pode utilizar então para fazer com que essa imunidade fique. São plantas, então, dá exemplos para a gente saber? Claro. A primeira delas é maravilhosa, é o alho. Todo mundo tem em casa. Uhum, Quando o alho, quando o alho é cru, ele é picante. E essa picância, que na verdade é um levemente picante, né? Não é a gente chuchar pimenta, né? Porque não é calor, é uma picância. O que a gente quer é um efeito dispersivo, sabe? Aquela picância do agrião, da uhum, capuchinha, né? Do próprio alho, eles favorecem essa dispersão de energia e, portanto, facilita que o corpo consiga expulsar o fator patogênico antes dele penetrar no corpo, né? que A interessante. fitoterapia ocidental vai dizer que são antivirais, Uhum, né? Por essa mesma lógica aí. entendi. E aí, da mesma forma, a cúrcuma, ela não é tão picante, ela tem uma ligeira picância na hora que a gente começa a desenvolver uma certa afinidade com esses conceitos mais chineses de sabor aí. Mas ela também ela tem um efeito sobre o corpo que é de favorecer a circulação sanguínea também. Então, da mesma forma, ela faz com que a energia consiga percorrer pelo seu corpo de maneira a expulsar o fator patogênico. Então, a cúrcuma também é uma excelente antiviral. E precisa ser consumida crua ou você pode colocar em qualquer refogado? No caso dos picantes, por exemplo, o alho, Hum, bom, existe uma diferença aí, né, entre o que seria a dietoterapia, né, o consumo de ervas na alimentação uhum, e as ervas como tratamento. Então, claro, se a gente está com a imunidade ótima, você comer capuchinha, comer agrião, comer uma saladinha com alho cru, ou colocar a cúrcuma no arroz ou em qualquer refogado, ela vai exercer ali algum efeito. Agora, se você está precisando aumentar a sua imunidade, aí o papo já é outro, porque colocar só um pouco na alimentação impede que a gente consiga ter claras as dosagens. uhum. Então, aí a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais regrada. No caso do alho, a gente não faz chá com ele, né? Porque quando a gente faz o chá, ele perde essa propriedade picante. Então a gente vai consumir ele cru e macerado, que seria você fazer uma água de alho. Então você abre o dente de alho, dá uma quebradinha, deixa da noite pro dia, num Num cantinho copo. assim de água, e Uhum. você pode tomar isso uma ou duas vezes por dia, dependendo do tanto que você está precisando aumentar essa imunidade. Isso funciona não só para um aumento de imunidade, porque como é que a gente sabe que a gente está com a imunidade baixa? Como? Se a gente tem tendência a pegar doenças virais, é um sinal de que a gente está com a imunidade baixa. Então, se qualquer coisa te deixa resfriado, isso é sinal de que você está com a imunidade baixa. Uhum. Se você sente fadiga crônica, em geral, a sua imunidade está baixa, né? Se você está sempre se sentindo cansado. Se você não dorme bem, e não come bem, e não vai bem ao banheiro, né? É sinal de que tem algum desequilíbrio e aumentar a imunidade é sempre bom para nesses casos, né? Claro que são vários os fatores aí que podem fazer com que a gente não durma bem, a gente não vá bem ao banheiro, etc, né? Mas, em geral, a regra é se você tem facilidade de pegar resfriado ou doenças virais de qualquer ordem, tipo herpes, mas principalmente as respiratórias, né? É bom cuidar dessa imunidade. É Então, bom tem a água de alho comer dessa forma, beber água de pode falar. alho. Não, então nesse caso é bom beber água de alho. Eu só não É entendi bom. se a gente vai tomando aos poucos essa água desse pouquinho ou se toma tipo um shot, depois. Toma aos poucos. Então, você vai Uhum, fazer um tanto assim de água para um dente de alho, né? Para cada pessoa ali da família. uhum, E vai tomando de manhã, aos pouquinhos, né? Até o começo, durante a manhã, em golinhos. Isso serve entendi. para quando você está com dor de garganta, vai gripar, para qualquer caso. E é muito Doses bom. homeopáticas assim. Vai tomando de golinho, né? Pode até tirar o alho. Uhum, E aí, à noite também, se a coisa tá ruim, você pode botar. Terminou de tomar essa, você já bota outra para tomar à noite, né? Seriam duas doses aí da água de alho. uhum, No caso entendi. da cúrcuma, e por uma semana, né? Um dia só não adianta não. Se é para aumentar a imunidade, você faz isso toda semana. Uhum.
Ó, a Ana E, Cláudia está perguntando aqui se o gengibre tem as mesmas funções que o alho e a cúrcuma. de certa forma, sim, o gengibre, ele tem um potencial de aumentar o nosso Qi, né? De Uhum, aumentar a nossa energia. Então, e ele tem leves... Ele tem também, há pesquisas que o identificam como antiviral, e ele tem, de fato, uma picância ali muito particular dele, né? Acontece que o gengibre, a principal propriedade dele é de aquecer o organismo. Então, é muito quente o uhum, gengibre. Isso pode ser um problema para quem tem tendência a desenvolver problemas de calor, de excesso no corpo, sabe? Quem tem uhum. muita amidalite, por exemplo, ou quem de repente, enfim, são muitos casos, né? Ou quem de repente tem alguma infecção intestinal ali, ou quem tem gastrite, quem tem algum problema de calor associado, né? E isso é interessante ver com o terapeuta, né? É, o gengibre ele pode agravar esse caso. Então, assim, a minha recomendação é quando tá frio, né? Uhum. Nos tempos frios, como agora, cai muito bem você tomar um chazinho de gengibre por dia. Agora, você fazer um tratamento com gengibre 3 vezes ao dia, por tantos dias seguidos, sim, eu acho que é interessante fazer isso com acompanhamento. Você sabe que você está Né? falando isso, eu estou me recordando aqui que no início da pandemia eu estava com uma dor de garganta, começou uma coisa, e aí eu falei, chá de gengibre, eu aprendi uma vez com uma médica Ayurveda, justamente era gengibre com cardamomo, pimenta preta, enfim, eu fiz lá canela, e aí eu fui tomando todos os dias, e o negócio foi piorando, sabe? Foi piorando, 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 até que eu tive que realmente ligar para o médico e tal. E agora eu associei imediatamente com isso que você está falando. Realmente, o gengibre deve ter causado muito calor numa coisa que já estava quente, né? Claro, os processos infecciosos, em geral, eles são processos de calor interno, né? Então, quando você está num processo infeccioso, você tomar uma erva muito quente vai agravar, sem dúvida. Esse aqui é o risco do gengibre, porque a gente fez. O gengibre é muito medicinal. Então, a Uhum. gente aprendeu mesmo que tá com dor de garganta, toma chá de gengibre, né? Pois é. E daí isso pode ser perigoso. Então, eu faço sempre muitas ressalvas com o gengibre, apesar dele ser maravilhoso. Assim, eu acho que e é isso, né? Para de repente para prevenir uma invasão de frio, como é o caso agora, sei lá, nós vamos, né? Vai vir a maior frente fria do mundo agora aqui É. e, e então tá, e a gente tá sentindo frio, o corpo tá muito frio, tá rolando uma fraqueza, tudo bem, vou tomar um chá de gengibre, né? Agora fazer o gengibre como um preventivo ou para tratar um caso que pode ser infeccioso é perigoso mesmo. Pois é, e é incrível, né? Que você vê mesmo com. A gente fica pensando, ah, e as ervas tal, não tem tanto, né, tanto problema, você se automedicar, tomar um chá, ou não sei o quê, né? E na verdade tem que ter o conhecimento para tudo. E aí, pegando o gancho que você tinha falado na questão da terceirização, né, que a gente terceirizou nossa saúde muito, e é verdade, eu acho que muito por isso, né, por faltas de conhecimentos gerais, né? Então, vou aproveitar aqui e falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que te acompanham e que não conhecem o projeto Comida e Cultura, porque ele veio justamente para isso, né? A nossa intenção é conscientizar as crianças, trazer, levar às crianças esse conhecimento sobre o alimento, né? A gente quer ensinar a cozinhar, mas não só a ensinar a cozinhar, entender o alimento de forma sistêmica, né? Desde quem plantou, aonde ele foi plantado, como é que ele chegou até a gente, quais os impactos que causa no planeta, se a gente come isso ou aquilo, se vem de lá ou se vem daqui, enfim, né? E fazer com que as crianças já cresçam com esse entendimento de toda a cadeia produtiva e desse entendimento que está tudo interligado e que a gente não precisa terceirizar exatamente tudo na nossa vida, né? Que é o que a gente fez, né? A gente Exatamente. terceirizou absolutamente tudo. Então, só pegando o gancho nessa sua frase, convidando as pessoas a acompanharem o nosso trabalho também.
E né? Helena, eu queria que você contasse também um pouco, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer esse seu jardim medicinal, Hum. né? Quando você falou para mim 50 plantas, eu falei, meu Deus, mas existe tanta planta medicinal, né? Brincando, claro que existe, mas queria que você contasse um pouquinho o que que você tem aí, como que surgiu a ideia de você começar a cultivar caseiramente, né? Assim, dentro da sua casa. Olha, assim, eu acho que essa coisa, inclusive de trabalhar com fitoterapia para mim, ela vem de uma vontade de mexer na terra mesmo, sabe? Vem junto, né? Eu não, raramente eu compro um chá seco em algum lugar, sabe? Eu gosto de ver crescer a planta, né? De ver o indivíduo ali, ver Uhum. quem que é, como é que ela é, qual que é o cheiro, né? O que que ela precisa. Então isso foi começando muito naturalmente. Eu, né, sempre tive essa vontade e quando eu casei, a gente mudou para uma casinha que não tinha canteiro, então a vontade era cultivar e a gente foi. E aí a gente acabou se mudando para uma casa que a gente se mudou exatamente. Eu achei a casa, estava caindo aos pedaços, mas ela tinha um monte de canteiro. Eu falei, cara, é aqui mesmo. O importante era o fora. O importante era fora, exatamente. E daí, bom, e daí começamos a fazer horta e tal. E daí, agora assim, essa coisa do jardim medicinal é uma coisa mais recente, que eu digo até que começou. Claro, eu já plantava várias medicinais, né? Então, todas as que eu vou achando, eu vou fazendo, arrumando muda, eu trago para casa. Então, tem cúrcuma, daí tem alecrim, manjericão, sálvia, aí tem, sei lá, 5 tipos de artemisia, aí trago as mudas do. Quando eu vou viajar, trago muda de medicinal, então tem metiolate, aí alfazema. Quer dizer, tudo que eu vou achando tem, assim, E saião, alguinha, tem os gerânios, tem. E tudo é medicinal, né? Eu acho que quando eu digo que tem mais de 50 plantas medicinais é porque todas as plantas, quase, elas são medicinais. Mas, por exemplo, Até as mertiolate me deu espontâneas. curiosidade agora, assim, o mertiolate, como que você usa? Você pega a planta e daí? O Tem- metiolate é uma planta que eu conheci, eu nem sei o nome científico dela, depois eu vou pesquisar aqui. Conheci lá no norte de Minas, no Jequitinhonha. É uma planta que fica alta, assim, ela lembra um pouco uma moeira, um pé de mandioca ao mesmo tempo, uma coisa assim. E hum, você tira uma folha dela e ela solta uma mucilagenzinha ali, ela solta tipo um látexinho. E Estão dizendo que você voltou da Sicília cheia de aloe vera no bolso. é mesmo, é minha sogra. Nós vamos viajar com eles para Sicília, trouxe lá da Itália um monte de planta. Assim, o negócio pra mim é ficar encontrando, eu gosto de trazer. Achava que as de lá iam ser diferentes daqui, no dia me enganei, redondamente, são as deles. E É mesmo? são. E aí, o mertiolate é isso, aí você passa em qualquer ferida. Tem uma ferida e ela fecha automaticamente, né? Ela tem essa propriedade, assim como a babosa, que é uma das plantas mais cicatrizantes e antibacterianas e hidratantes maravilhosas que tem. Então, é incrível, porque uma vez conversando com a Mônica Passarim, que até deu uma entrevista para a gente aqui, que também é permacultora, educadora, ela contou de uma história de uma. Agora eu não vou lembrar exatamente o que que a criança tinha, mas foi na Fazenda da Toca, eles tinham uma escola ali, e a criança estava com um problema de saúde e começou a crescer no jardim uma planta espontaneamente. E quando eles foram se dar conta de que planta era aquela, eles descobriram que era uma planta justamente para tratar do mal lá da mazela que essa criança tinha, que eu não vou lembrar agora qual era a doença e tal. E outro dia aqui em casa mesmo, você falando da babosa, eu comecei a notar esse tipo de coisa, assim, meu filho estava com muitas aftas e a babosa começou a ficar assim maravilhosa, né? E aí eu olhava aquilo e falei, gente, mas ela começou a crescer tanto. E aí eu descobri que fazendo batendo a babosa com água, tal, fazendo bochecho, aquilo ali curava. E aí eu fiquei muito impressionada, né? Como assim, realmente essa ligação é aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é uma ligação muito grande do o nosso interno e o nosso externo, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Então, essa Sim, percepção é muito importante, né?
E é muito muito. interessante também. Muito, é a nossa conexão com o todo, né? Isso é uma coisa que é uma coisa que é muito negligenciada pela ciência. E é muito triste isso, né? Porque a Uhum, gente sim, a gente vai começando a perceber as coisas. É que nem você falou, você começou a perceber a babosa. E tem isso mesmo, esse negócio da planta crescer. Já ouvi mais de uma história assim, e presto super atenção no que está crescendo quando eu estou precisando de alguma coisa. Porque, inclusive, isso a gente pode até buscar uma explicação científica nisso daí. Porque onde a gente caminha, né, onde a gente anda, onde, né, as nossas toxinas ali vão passando pela terra, eventualmente onde a gente cospe, uhum, né, onde, sei lá, a terra vai respondendo, né, com o que a gente precisa de fato, assim, porque os princípios ativos da planta nada mais nada menos são do que os princípios ativos que ela precisa para combater as coisas em volta dela, né? Os princípios ativos das plantas, inclusive a ciência é quem fala isso, a química que fala isso, são as formas que a planta tem de se conectar, de se comunicar com o ambiente onde ela está. uhum. Com a terra, com as outras plantas, com os parasitas, etc, etc. É a maneira como ela estabelece essa comunicação, essa defesa, eventualmente. Enfim, e não seria diferente no nosso caso, né? Não é à toa que essas plantas conversam com a gente nesses lugares. Uhum. Então, é isso mesmo. E Helena, você tem lembrança de quem te ensinou a comer? Como que se deu a sua educação alimentar? Que boa pergunta. E é engraçado também que você está perguntando isso, porque eu tive com a minha avó muito recentemente, né? Minha família é de Belo Horizonte. E eu não via meus avós desde o Natal, assim. Então, nós fomos para lá dar um alô para eles nesses tempos, assim, maior furada de quarentena, mas estava precisando muito. Uhum. E ela me falou, eu tava comendo uma frutinha e tal, e alguém falou para ela, quer um copo d'água depois de comer? A fruta falou, não, não gosto de tomar água depois de comer a fruta. E falou alguma coisa assim, eu perguntei por que, vó? Não, porque eu quero sentir o gosto da fruta. A gente tem que saber comer. Ela falou essas palavras, eu achei muito bonito. Quem E me é ensinou a mesmo. comer? Olha, é, foram meus pais, né? Eu me mudei para São Paulo com meus pais, novinha, né? Claro que já tinha passado a fase de aprender a comer neném, né? Uhum. Mas quem teve nesse momento da minha vida foram eles mesmo. Então, da minha mãe e do meu pai. Foi de onde veio essa cultura aí de alimentação. E o que vocês E, comiam? O que que era comum assim? olha, eu diria que a gente sempre teve uma alimentação muito da cultura brasileira, né? Então, sempre comemos arroz, feijão, comia muita banana de manhã, bananinha amassada. Você falou quem te ensinou a comer, eu lembrei da bananinha amassada. Engraçado como a Bananinha, comida a gente tem uma memória afetiva direta, né, na alimentação. a bananinha amassada com aveia. Na escolinha, né, também a gente comia essas coisas. Sempre fui muito da fruta. Deu uma travada, né? Deu. Sempre fui muito da fruta, sempre fomos todos muito da fruta, assim. Agora, Helena, porque isso que você falou, né? Seus pais vieram de Minas, você conta da sua avó que fala, né, que a gente precisa aprender a comer. Isso era uma coisa que acontecia muito em família, né? A família estava muito próxima à alimentação da criança, todo mundo sentava à mesa, as pessoas faziam comida em casa, não se comprava tanto comida pronta, enfim, tanto ultraprocessado e tudo mais, né? E nesses tempos a gente está vendo que a alimentação está tá indo ladeira abaixo, né? Então eu queria te perguntar o que você pensa sobre a educação alimentar mesmo nas escolas, se esse agora é um papel também, você acabou de falar da escolinha, que você também comia lá, mas se você acha que isso pode ser um papel das escolas, esse ensinamento, né?
de ensinar a criança a comer e entender, né, todo esse processo, né? Sem dúvida, né? Eu acho que esse trabalho, inclusive esse trabalho no modelo que você propõe, né, que é justamente o de ensinar não só a comer, né, o que faz bem ou o que não faz bem, mas como é o que é o alimento, né? De onde ele vem, como que ele é feito, como que ele quem planta esse alimento, né? Porque a gente come basicamente planta, né? Quando a gente está comendo saudável. Porque esse negócio da gente comer ultraprocessados é uma coisa assim que óbvio que não pode dar bom daqui a pouco, né? Já não dá, né? Já não está dando. Já não está dando, já não deu, É, né? pois é. E, e então, sim, e eu acho que até mais, né? Digo mais, assim, eu acho que dá para fazer essa apropriação, essa, como chama isso? A cultura, né? Trazer essa Essa cultura da cultura. comida para outros aprendizados mesmo, né? Não só aprender a se alimentar, mas aprender a relação da comida com a terra, né? E tudo que a gente faz na terra, né? Quer dizer, se a gente aprende a comer, se a gente aprende que a comida vem da terra, a gente vai crescer sabendo que a gente não devia jogar coisas químicas na terra, né? Exatamente. É isso que a gente aborda durante. A gente faz a comida abordando todas essas questões que você está falando. E trazendo também Exatamente. a cultura de vários povos que, por exemplo, ano passado a gente estudou os biomas do Brasil e aí a gente trouxe os cogumelos Yanomamis, por exemplo, quando estava estudando a Amazônia. Então, né, aí a criança tem a oportunidade até de entender uma outra cultura e valorizar essa cultura, né, acima de tudo, né? Então, criar Exato. empatia com outros tipos de vida, né? Que vai permitir até que ela entenda que a terra, né, deveria ser, de certa forma, usada ali por todos que sabem e podem plantar comida na terra, né, quando ela é usada basicamente para alimentar bicho, né. E além disso, nossa relação com a comida e a saúde, essa coisa de se apropriar da nossa saúde nessa medida, né? Os chineses, eles têm uma teoria muito bonita sobre alimentação, que é muito simples, né? Eles têm essa teoria dos quatro elementos, ou quatro movimentos, ou cinco, desculpa, dos cinco elementos, cinco movimentos, em que cada movimento ou elemento corresponde a uma cor, a uma estação do ano, a um elemento, né? A um órgão do nosso corpo. E aí os alimentos correspondentes a cada elemento vão fazer essa tonificação de cada órgão. Então, só para dar um exemplo, que eu acho muito Hum, bonito. Os alimentos amarelos, eles são alimentos correspondentes ao elemento terra do nosso corpo, né? uhum. E as raízes são os alimentos que também são correspondentes a esse elemento, né? Por razões óbvias aí, porque as raízes ficam embaixo da terra, né? Então, da mesma forma, o sabor doce ele é o sabor desse elemento. Quem tem um desequilíbrio nesse elemento tende a ter um cheiro doce, ou tende a sentir gosto doce na boca, ou vontade de comer muito doce, por exemplo. Eles fizeram esse tipo de observação muito sutil, né? Uhum. Os alimentos que têm origem, que têm uma essência doce, por exemplo, a batata doce, que é uma raiz amarela e doce, é um tônico do elemento terra, portanto, do estômago e do baço. Que interessante, né? Então tem essa associação direta, né? Muito legal, né? Exatamente. Então, e assim vai para cada um dos elementos, né? É uma Mas ligação direta e uma ligação integral, né? Que permeia vários aspectos de uma mesma coisa, né? nada absoluta, né? Nada absoluto. A gente volta para o início da conversa. É isso mesmo. Muito legal, Helena. Poxa, eu queria muito. A gente está chegando no final da nossa conversa. Sempre passa Passa muito rápido. rapidinho. É. Eu acho que ainda dá tempo de mais umas duas rodadinhas. Eu queria te perguntar, voltar um pouquinho atrás, antes de fazer a pergunta final, e lembrar um pouco. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, estudando as mesinhas da época do século XVII, aí depois fiquei pensando. Puxa vida, né? E esse tipo de medicina realmente, durante muitos anos, foi tido como uma bruxaria mesmo, né?
como bruxaria. Então, isso foi, quando você falou da coisa que isso foi construído, que são conceitos que são construídos, então fica muito claro de que algumas coisas foram realmente destruídas para outras serem construídas para que esse sistema que a gente vive exista dessa forma e a gente se torne tão dependente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu sentimento em relação a isso, né? Dessa coisa da caça às bruxas, da época da Inquisição, né? Que relação você vê entre isso e a cura através da natureza hoje em dia? Se ainda existe preconceito de certas pessoas, assim como existe, tem pessoas que amam esse tipo de cura, né? Mas tem gente que ainda coloca isso como uma coisa, enfim, de bruxa, no mau sentido. Eu amo as bruxas. Eu também. Isso fica muito claro quando a gente vai para uma pequena comunidade, né? Uma cidade no interior, assim, em que você tem anciães ali que são detentores desses saberes, porque são saberes ancestrais. Esse tipo de sabedoria, ela é geracional, né? E Uhum, no Brasil ela é oral, não existe, essa sabedoria não é escrita, né? Então, ela passa oralmente de pai para filho, de avô para neto, etc, etc, né? E aí, quando você tem uma pequena comunidade de anciães ali, detentores dessa sabedoria, né? Que são quem está curando todo mundo desde sempre, as benzedeiras e tal. E chega um médico nessa comunidade, essas pessoas são automaticamente descreditadas pelo médico, né? Então, uhum. né, chega e fala, tô com dor de garganta, minha avó mandou tomar um chá de tal coisa, o médico vai falar, tá bom, mas toma esse remédio aqui que ele é o que vai sarar, né? E E isso é brutal, é muito rápido acontece, né? Quando você tem uma comunidade ali, as pessoas jovens, elas, assim, os mais velhos, eles próprios, muitas vezes, né? Passam a desconfiar da própria sabedoria, né? Incrível, Então a gente nós estamos num lugar que tem uma comunidade, a gente tem um sítio numa comunidade que é uma comunidade local ali, e eu gosto muito de conversar com as senhoras dali sobre isso e tal, e todas elas têm as plantas medicinais, né, que Uhum. aprenderam e tal. Mas aquilo tá sempre num lugar assim, meio que, sabe assim, nem elas direito sabem se pode usar, se não pode usar, quer dizer, sabe que existe, mas sei lá, né, melhor o médico dizer. Elas Então, se desacreditam, né? as gerações mais novas vão se desacreditando à medida que chega o médico, ele sabe mais do que todo mundo sempre, né? Meu, isso, assim, não tem nenhum problema com o médico, né? Eu acho que Uhum, médicos são pessoas uhum. maravilhosas, né? Assim, acho que tem de novo, né? Existem médicos maravilhosos, maravilhosos, pessoas super comprometidas com a pesquisa, com a saúde, pessoas muito Não, claro, sensíveis. isso é claro. Mas é muito comum a gente chegar no médico e tentar relatar sintomas e ele te cortar meio que para dizer que ele já sabe o que você tem, né? E Uhum. eles muitas vezes se colocam numa posição de saber o que você tem, né? E você fica sem saber. E é por isso que a gente delega, né, nossa saúde, por isso que a gente terceiriza, porque eles sempre sabem. E se, né, se Uhum. você não sabe, o médico vai saber. E aí, quantas vezes a gente já não foi em 1000 médicos por causa de um problema de saúde, nenhum médico sabia, ou cada um falava alguma coisa. É muito comum você ir no médico e o médico da especialidade. Uma vez eu tive um negócio que era uma dor no dedo, que eu não conseguia resolver. Faz muitos Uhum. anos isso já. Doía meu dedo e eu acordar à noite de dor. Uau. Eu era novinha, e aí eu fui, assim, em uns, sei lá, 6 médicos, cada um de uma especialidade. Cada um da sua especialidade me deu um diagnóstico diferente de acordo com a especialidade que ele tinha. O problema Então, era ou a coluna ou ou tipo, era um nervo, ou é então o era, nervo. sei lá, Sei. neurológico, cada um era um negócio diferente. E, e aí eu acho que existe, assim, primeiro da medicina essa dificuldade de ver tudo, né, ao mesmo tempo. E outra Uhum. é acho que é essa truculência da ciência, né, não dos médicos pessoalmente, mas de chegar destruindo mesmo, sem Uhum. querer, né, ali. E isso não é uma regra, né? Existe até incentivo da parte do SUS ali para a utilização das medicinas tradicionais, das plantas medicinais, mas não existe aparelho para isso. Uhum.